aí pessoal, sejam bem-vindos. Vamos tratar aqui a ideia conhecida como leis de Ohm. Já vimos no vídeo anterior, numa passagem anterior, trabalhamos a ideia do que é resistência elétrica. Muito bem, cuidado apenas com o seguinte detalhe: resistência é a grandeza física, resistor é o elemento. Então você fala assim, eu comprei um resistor, que é o objeto do meu chuveiro. Esse resistor tem resistência. Legal? Essa é a ideia. Ora, aí a primeira lei de Ohm diz o que pra gente? Que a DDP e a corrente elétrica são diretamente proporcionais. U é igual a R vezes I. Fechou? Essa é a ideia, U igual a R vezes I. Ou seja, sempre que uma resistência é submetida a uma DDP, há uma passagem de corrente. Essa relação é uma relação diretamente proporcional se eu estiver diante de um condutor ôhmico. Quer dizer, num condutor ôhmico onde a resistência é chamada de ôhmica, então o gráfico é uma reta. Mas o que aconteceria se o condutor fosse não ôhmico? Não ôhmico? Poxa, então, por exemplo, um resistor, um material que sofre um aquecimento e durante o aquecimento dilata. Opa, então o gráfico teria o formato do quê? De uma curva. Então, ó, resistor não ôhmico, resistor ôhmico. Então aqui, ôhmico, peraí, tem um H no meio ali. Então, ôhmico e não ôhmico. Perfeito? Tá? Agora, você fala assim, por que é não ôhmico? A gente pode olhar aqui, ó. Poxa, aqui é uma reta só. E aqui? Aqui ele possui o quê? Eu posso falar em tangentes. O que está acontecendo? Ó, essa tangente tem uma inclinação, então uma resistência. Essa tangente tem outra inclinação, então outra resistência. Está acontecendo que, como a inclinação está aumentando, a resistência está aumentando, está variando. Então, não ôhmico, a resistência varia. Ôhmico, a resistência é constante. Aqui é um valor só, né? Resistor ôhmico e não ôhmico. Legal? Então, primeira lei, U igual a R vezes I. Extremamente útil, vai aparecer aí em toda a eletrodinâmica, fechou? Agora, Ohm também propôs a seguinte ideia. Poxa, a resistência R, ela depende de alguns fatores. Do que depende? Então, aí vem a segunda lei. Do que depende um condutor? Poxa, se eu tiver um condutor que seja extremamente longo, comprido, como a rede elétrica, né, onde você tem fios com quilômetros de extensão. Poxa, quanto mais comprido o condutor, mais obstáculo no caminho. Então, maior vai ser a resistência. Por isso que tem que ser um bom condutor, tá? Mas um bom condutor num preço razoável, então é feito de alumínio. Tá? Agora, você fala assim, poxa, então um bom condutor, legal, mas como ele é muito comprido, vai ter um aumento de resistência. O que mais afeta? Se é alumínio, se é cobre, se é ouro. Tá? Então você fala assim, poxa, o tipo do material também interfere. Outra coisa que vai interferir, peraí, vamos começar a marcar isso. O que interfere, o que faz, o que muda o valor da resistência? Né? Então, a primeira coisa que nós estamos vendo aqui é o comprimento. Né? Comprimento do condutor. Quanto mais comprido, mais resistência ele vai ter. Então, eu vou dizer, poxa, o comprimento afeta diretamente. Aumenta o comprimento, aumenta a resistência. Tá, outra informação que interfere no condutor é o que? O material do qual ele é feito. Então, eu vou marcar aqui o material como sendo a letra Rho. Rho, puxa vida, né? Que letra é essa? Rho significa resistividade. Resistividade elétrica. Resistividade elétrica. Muito legal, tá? A gente vai abordá-la um pouquinho mais para frente. Vamos primeiro terminar aqui de conceituar o que interfere, o que influencia na formação da resistência. Então, o material interfere, o comprimento interfere. Uma última coisa que vai interferir na resistência
é o quê? A grossura do fio, a área, que a gente chama de secção transversal. Por que secção transversal? Eu vou fazer um corte perpendicular ao fio. Então tem um fio aqui, eu vou fazer um corte perpendicular. Perfeito? Ao fazer esse corte, eu tenho a secção transversal do fio. Quanto mais grosso o fio, mais fácil passa. Poxa, é igual um túnel. Se eu tenho um túnel com uma via só, então vai passar um carro. Se eu tiver um túnel com 3 vias, passarão 3 carros ao mesmo tempo. Poxa, então quer dizer, quanto mais largo, mais fácil passa. Ora, então, peraí, eu vou dizer então que a resistência ela é inversamente proporcional à área. Por quê? À medida que aumenta a grossura do fio, aumentando a área, diminui a resistência. Diminui a resistência. Facilita. Se facilita, então diminuiu a resistência. Poxa, então a segunda lei de Newton, a segunda lei de Ohm fala pra gente que a resistência é ρL dividido por A. ρL dividido por A. Que a gente diz então que a resistência depende do quê? Da geometria do condutor. Da geometria do condutor. Tá, mas vamos lá nos apegar ao que a gente tinha conversado um pouquinho antes. O que vem a ser essa resistividade elétrica? É a propriedade do material, né? É o material. Rho, então, isolado na equação ficaria R vezes A dividido por L, tá vendo? Isolando o Rho, quer dizer que A vai para o outro lado multiplicando, L passa dividindo. Isolando o Rho, R multiplica A dividido por L. Muito bem. Ao fazer isso aqui, eu consigo identificar aqui que a resistividade depende do ohm, que é a resistência, da área, que é metro quadrado, dividido pelo comprimento, que é metro. Ó, mas metro quadrado e metro simplificam. Simplificou, vai ficar então que a resistividade é medida em ohms metro. Legal, tá? Ohms vezes metro, resistividade elétrica. Mas tem uma outra unidade que é uma unidade comercial. Qual seja essa unidade comercial, né? Então, ohms, a área medida em milímetro quadrado, porque geralmente os fios têm uma bitola pequenininha, né? O fio ele tem uma espessura fininha, e isso é dividido pelo comprimento do fio, que é medido em metros. Então, essa primeira unidade aqui é a unidade do Sistema Internacional, que é utilizado muito nos exercícios de vestibular. E essa aqui é uma unidade comercial, tá? Da resistividade do material. Legal? Então, moçada, tá aí. A Rho, resistividade elétrica, é a propriedade do material. Então, o alumínio tem uma resistividade Rho. Então, Rho do alumínio. O cobre, existe Rho do cobre. A resistividade do ouro, Rho do ouro. Latão, resistividade do latão, Rho do latão. Resistividade elétrica, então, é uma propriedade do material que está sendo utilizado, inclusive dos materiais ou substâncias líquidas, certo? Agora, em alguns vestibulares pode aparecer não a resistividade, mas aparecer a condutividade elétrica. Pode aparecer o símbolo assim, ó, sigma. Parece um O com cachecol ao vento. Sigma, que significa o quê? A condutividade. Condutividade elétrica. E o que vem a ser a condutividade elétrica? A condutividade é o inverso da resistividade. Resistividade, condutividade. Um é o inverso do outro, um é o oposto do outro. Então, podemos dizer aqui que se um exercício lhe fornecer a condutividade elétrica, você pode falar assim para mim, o que é a resistividade? É o inverso da condutividade. Tá bom? Legal? Então, poxa, e a condutividade elétrica vai ser dada em que unidade? Se a resistividade é ohms metro, a condutividade, que é o inverso, vai ter unidade ohms metro a menos 1. Então, ohms
metro a menos 1. Tudo bem? E assim, moçada, nós temos as duas leis de Ohm. Primeira lei, U igual a RI, extremamente importante, tá? Extremamente útil, usual. E a segunda lei de Ohm, que é a equação conhecida como rola, resistência igual a ρL sobre A, rola. Lembra que agora há pouco a gente falou de condutor não ôhmico? Ah, então quando o material aquece, ele dilata. Exatamente, ó, se ele dilata, aumenta o comprimento, aumenta a resistência. Legal? Tá? Então, a resistência está associada à temperatura. Perfeito? É isso aí, galera. As leis de Ohm para vocês. Valeu, um abraço, até!